Bom, pessoal, dando continuidade à análise dos princípios limitadores do direito penal, vamos falar agora sobre o princípio da culpabilidade. Sobre esse princípio, pessoal, eu colocaria algumas ponderações iniciais. Primeiro, vejam no texto do professor Nilo Batista o exemplo que ele traz relativo ao Código de Hammurabi. E entendam o que está sendo trazido ali. Ou seja, se um pedreiro construísse uma casa sem edificar ela da forma correta e esta viesse a desabar, causando a morte do morador, o pedreiro que construiu esta obra seria morto. Porém, se também matasse o filho do morador, o filho do pedreiro também seria morto. Ou seja, a primeira situação que nós temos que analisar aqui é a pena criminal ou as consequências jurídicas de um crime somente podem ser atribuídas ao sujeito que deu causa. É isso que o princípio da culpabilidade traz. Ou seja, a pena criminal, a responsabilidade penal só pode recair a quem tenha dado causa ao resultado, de forma dolosa ou culposa. No caso trazido pelo professor Nilo Batista no livro dele, que vocês têm acesso, o filho do pedreiro não fez nada, ele não poderia ser punido por um ato de seu pai. E mais, o ato do pedreiro em construir a casa não trouxe nenhum elemento de que ele tenha faltado com cuidado ou voluntariamente tenha construído a casa para desabar. Ou seja, quando um acidente, um chamado caso fortuito, um caso que independe da vontade da pessoa ocorre, por mais trágico que seja, por mais triste que seja, nós não podemos atribuir a responsabilidade a alguém que não tem culpa. Eu sei que pode parecer um pouco precipitado o que eu venho a falar agora, mas peguem, por exemplo, casos que nós estamos enfrentamos recentemente no Brasil, que são os casos de Brumadinho e Mariana. Vamos imaginar que todos aqueles laudos, todas aquelas informações realmente são corretas. Ou seja, as obras e as barragens estavam corretas, elas tinham manutenção, mas por um acaso houve o desastre. Este por um acaso não é da boca para fora, eu preciso demonstrar tecnicamente que realmente foi um acidente. Mas quando existir um acidente e eu não conseguir demonstrar dolo ou culpa, o direito penal, pelos limites que estabelece, não poderá incidir sobre uma pessoa que não tenha agido sem dolo ou sem culpa. Ok? De forma bastante simples, pessoal. Vale no direito penal um primado latino que é o chamado versare in re illicita, ou seja, ninguém pode vir a ser responsabilizado apenas pelo resultado produzido. Sempre é necessário analisar a responsabilidade subjetiva dessa pessoa. Nesse ponto, pessoal, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: todos os crimes, todos, sem exceção, sejam dolosos ou culposos, eles vão ser divididos em duas dimensões. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ter um plano daquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer, que seria o plano objetivo, e também um plano subjetivo, que é como essa pessoa agiu. Ela agiu com dolo ou ela agiu com culpa. Acreditem, pessoal, isso vai ser muito importante ao longo do nosso semestre e para os semestres posteriores de vocês. Guardem essa ideia. Existe em todo crime uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva. E para eu poder punir uma pessoa, eu preciso necessariamente uma congruência entre a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva do agente. De forma bastante simples. Eu não posso punir uma pessoa por ter desejado praticar uma coisa e ter causado outra. Claro que os exemplos que eu vou trazer para vocês são exemplos bastante caricaturados, são exemplos que estão na doutrina, mas que eles servem para explicar essa temática, pessoal. E eles vão aparecer também no próximo semestre, quando vocês estiverem estudando o erro no direito penal. Por que eu digo isso? O princípio da culpabilidade, ele vale enquanto a ideia de que eu não posso punir uma pessoa só pelo resultado. Eu só posso punir a pessoa pelo resultado que ela praticou com a intenção de praticar. Um exemplo que aparece, eu diria, para não dizer todos, mas praticamente todos os manuais, é um exemplo trazido dos manuais alemães que traz a situação mais ou menos o seguinte. Dois caçadores vão caçar,
um deles fica no acampamento e o outro vai buscar lenha. E aquele que fica no acampamento resolve pregar uma peça para o seu colega e se veste de urso. Sim, ele, no exemplo, carregava uma fantasia de urso. Isso talvez não seja muito normal, mas enfim. Além do fato das pessoas saírem para caçar e existirem ursos à solta por aí. Essa não é a realidade brasileira, mas vocês vão ver que ela é bem mais curiosa, a realidade brasileira. Mas neste exemplo, o caçador que volta é surpreendido por aquilo que ele acredita ser um urso, que na verdade é o seu companheiro vestido de urso. Ele pega sua arma e atira contra aquilo que ele acredita ser um urso. Atira e vai conferir e descobre que matou, na verdade, o seu colega. Objetivamente, o que este caçador fez ao atirar contra aquilo que ele acreditava ser um urso? Ele matou alguém. Mas subjetivamente, ele queria matar alguém? Não. Subjetivamente, a intenção dele ao efetuar um disparo de arma de fogo era de matar um urso. Logo, se eu não tenho essa relação perfeita entre a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva, eu não tenho como atribuir a responsabilidade pela morte dessa pessoa. De forma mais simples possível, no direito penal, à luz do princípio da culpabilidade, não existe a chamada responsabilidade penal objetiva. Toda responsabilidade penal deve ser sempre vista na dimensão subjetiva. Ou seja, eu só posso punir alguém pela prática de um crime se esta pessoa tiver agido com dolo ou culpa. Guardem isso, porque é muito importante. Ok? Alguns outros elementos que são importantes para se estudar em relação ao princípio da culpabilidade. O primeiro deles é que eu não posso ser responsabilizado sem dolo ou sem culpa. Ok? Logo, eu não posso ser responsabilizado só pelo resultado produzido. Toda a responsabilidade penal é subjetiva. Além disso, existe o chamado princípio da intranscendência da pena. Ou seja, a pena criminal atribuída ao autor do crime só pode ser atribuída a esta pessoa. Ou seja, no exemplo do professor Lino Batista, de que se o filho do morador também morre, o filho do pedreiro também deveria morrer, não seria possível à luz do princípio da intranscendência da pena. Ah, mas professor, e se o sujeito pratica um crime e ele é o provedor da família, é ele quem traz a renda da família, e o restante da família acaba perdendo condições financeiras porque o pai foi preso, porque a mãe foi presa. Isso não é uma violação ao princípio da intranscendência da pena? Não. Por que não? Embora os efeitos da privação da liberdade recaiam sobre as pessoas, não é a privação da liberdade que está recaindo sobre elas. Ou seja, a privação da liberdade está recaindo ou estará recaindo apenas sobre a pessoa que praticou o delito. Claro que se a pessoa é condenada e presa e não pode mais exercer a sua profissão lícita, ou mesmo continuar praticando crimes para prover a sua família, é natural que o restante da família também sofra consequências, mas essas não são consequências propriamente previstas na lei lá no princípio da legalidade. Ou seja, lembrem-se lá que o princípio da legalidade também pune só a pessoa a partir dos limites estabelecidos na lei. Tudo aquilo que for consequência para além são efeitos colaterais, muitas vezes, do direito penal. E por esse motivo, como nós vimos antes, em relação ao princípio da intervenção penal mínima, o direito penal deve ser a última razão e apenas utilizado para os casos graves. Ok, pessoal? Bom, então, além da questão da intranscendência, também é consequência do princípio da culpabilidade a necessidade de individualização concreta da pena. Porque, vejam, o princípio da legalidade comina a pena, ou seja, estabelece a pena mínima e a pena máxima prevista para o crime, como nós vimos. Pelo princípio da culpabilidade, ela individualiza a pena para o sujeito que agiu com dolo ou culpa e produziu o resultado. Ok? Então, a responsabilidade penal é sempre pessoal e deve ser sempre individualizada, não só a responsabilidade, mas a consequência jurídica do fato praticado pela pessoa. Ok? Por último, mas não menos importante, o princípio da culpabilidade ele vai aparecer em outros momentos do estudo de vocês, principalmente no semestre seguinte, de Teoria Geral do Crime, quando vocês vão estudar um dos elementos do crime, que é a culpabilidade, mas que ele não se confunde com
a culpabilidade enquanto princípio limitador do direito penal. A culpabilidade enquanto elemento do crime vai trazer a ideia de que a culpabilidade é, portanto, a reprovação do ato praticado e não pela conduta de vida do sujeito. E também vai aparecer como sendo a culpabilidade o fundamento e o limite de uma pena criminal. Esses dois pontos, pessoal, da culpabilidade como sendo um elemento do crime, a partir da ideia de reprovação pelo fato praticado, e a culpabilidade como fundamento e limite da pena, a gente vai ter oportunidade de analisar mais adiante nos próximos semestres. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam que a criminalização de um comportamento por parte do Estado deve sempre observar que a responsabilidade penal ou a responsabilização penal de uma pessoa deve ser sempre subjetiva, ou seja, não há no direito penal brasileiro a chamada responsabilidade penal objetiva, ou seja, sem o reconhecimento do dolo e sem o reconhecimento da culpa. Dolo e culpa, pessoal, são conceitos que nós vamos ver mais adiante. Nesse primeiro momento, guardem a ideia e qualquer dúvida, me avisem pelo fórum, tá, pessoal? Um abraço, até mais, tchau, tchau.